Eu quero falar sobre um assunto hoje que tem amarrado a vida de muitas pessoas: a falta de liberar o perdão. Muitas pessoas têm a sua vida travadas, elas não conseguem desfrutar da melhor forma do seu presente. Por que isso? Por que isso acontece? Porque provavelmente ela está presa no passado. E uma vez que você vive preso no teu passado por algo que aconteceu, você não consegue viver o seu presente. E com isso você está impedindo um futuro brilhante que Deus tem preparado para você. Por que isso? Porque a lei da semeadura foi estabelecida pelo próprio Deus. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tudo que você faz no dia de hoje vai refletir no seu amanhã. Agora, como que você vai desenhar um futuro, projetar um futuro, se você não está vivendo nada no dia de hoje? Porque você está preso no passado. E hoje é uma noite muito especial, porque Deus vai te dar uma oportunidade aqui de você mudar a espécie da semente. Por que eu estou falando isso para você? Porque toda vez que você lembra desse acontecimento lá de trás do passado, você está lançando a mesma semente. Quando você pensa, você está alimentando algo que aconteceu no passado. É por isso que você tem aquela sensação, fala: nossa, esse sofrimento parece que não acaba. Essa safra nunca acaba. Não acaba mesmo, você está lançando a mesma semente. E Deus, através dessa palavra hoje, te convida a lançar novas sementes. Diga glória a Deus. Mudar a espécie da semente. Porque toda safra uma hora acaba, sim ou não? E daqui a pouco essa safra acabou e você está em frutos maravilhosos para colher na presença de Deus. Amém? Abre o teu coração. Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Acompanhe comigo aqui, versão NAA, Almeida atualizada. Diz assim, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis prestar contas com os seus servos. E começando então a fazer contas, foi lhe apresentando um que devia para ele 1000 talentos. Diga comigo, 1000 talentos. Olha só, versículo 25. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava o Senhor, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tem misericórdia de mim, né? Em outras palavras, e tudo te pagarei. Então o Senhor, que aqui tipifica o próprio Deus, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, olha só, ele acabou de ter uma dívida enorme perdoada. Aí olha só, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 100 dinheiros. E lançando mão, segurando ele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, mesma coisa que ele falou para o outro: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, porém, não quis antes, e foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o acontecimento ali, os seus outros conservos, vendo o que acontecia, constritaram-se muito, se entristeceram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando ele até a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu então igualmente ter compaixão do teu conservo, do teu próximo, do teu irmão, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Fala misericórdia. Fala amém.
Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo hoje. Fala aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Em nome de Jesus. Aplauda a presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Perdoar aqueles que nos magoaram, igreja, não é uma opção para nós que somos cristãos. Vou repetir: perdoar os que nos magoaram, o que nos ofenderam, o que nos prejudicaram, não é uma opção para nós. Perdoar é muito mais do que isso. Perdoar biblicamente é uma exigência de Deus para nós. A pessoa que não consegue amar alguém, por exemplo, ou não vai com a cara de alguém por algum motivo, essa pessoa, é tão sério isso, porque essa pessoa não pode nem dizer que ela ama a Deus. Ela não pode nem falar que ela ama a Deus, porque se ela disser que ama a Deus, ela é mentirosa. Ela está mentindo. Pastor, por que você está falando isso? Não sou eu que falo, irmão, é a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Coloque para mim, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz aqui na palavra. Se alguém disser, preste atenção nisso. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. Quem concorda, diga amém. Escuta o que eu vou te falar aqui, irmão. Se vem de você a decisão de não se relacionar com alguém, desculpa, mas eu preciso pregar a verdade para você. É porque você ainda não se relaciona com Deus. É duro ouvir isso, né? Mas eu preciso pregar a verdade para você. Se vem de você que diz que é cristão, a decisão de não se relacionar com alguém, é porque você ainda não se relaciona com Deus. Agora, se vem de alguém a decisão de não se relacionar com você, aí é outro papo, aí é outra conversa. Mas se partir de mim e de você uma atitude dessa, a Bíblia diz que nós ainda não nos relacionamos com Deus. É porque nós ainda não nos convertemos, pelo menos não na profundidade que Deus gostaria que a gente se convertesse. Sabe, igreja, não tem como eu me relacionar com Deus e muito menos eu dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão, o meu próximo, a quem convivo com ele todos os dias, a quem eu vejo. Quem está entendendo, diga amém. Está escrito aqui, ó, que se alguém disser que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Diga, Deus é amor. Deus é amor, você tem dúvida disso? Então olha aqui para mim. Se Deus que está em mim, olha, presta atenção. Se Deus está em mim e eu estou cheio de Deus, como eu digo, eu estou cheio de Deus, irmão. Se Deus está comigo, eu estou cheio de Deus, como eu digo, e Deus é amor, então eu estou cheio do amor. Aleluia. E se Deus que é o amor está em mim, então olha só, eu não falo da boca para fora, então eu amo meu irmão. Se eu estou cheio de Deus e Deus é amor, então eu estou cheio do amor. Então eu amo meu irmão, independente dos defeitos que ele tem. Deus é amor. Afinal de contas, quem não tem defeito? Tem algum perfeito aqui? Não vou nem pedir para você levantar a mão, vai que tem alguém. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que é impossível uma pessoa dizer que tem Deus na vida dela, ou que ela é de Deus, principalmente que ela é de Deus, e ao mesmo tempo ela odiar alguém. Isso é muito sério. É impossível. E ao mesmo tempo a pessoa odiar alguém, não querer o bem da outra pessoa. Pode isso? Um cristão agir dessa forma? Ou desejar o mal para tal pessoa? Essa pessoa não ama Deus. E se disser que ama, a Bíblia está dizendo que ela é mentirosa, ela mente. E se na palavra está escrito que o pai da mentira é o diabo, então peraí, será que essa pessoa é filha de quem? Pensa sobre isso. Quem sabe nós nos enquadramos nisso aqui. Sabe, igreja, nós fomos chamados por Deus para amar e perdoar o tempo todo. Vou repetir, nós fomos chamados para amar e perdoar o tempo todo.
E amar e perdoar não é conviver em alguns casos. Entenda isso. Eu sei que talvez você passou uma situação complicada e deixa eu aprofundar isso aqui. Amar é uma coisa, mas conviver tem a ver com gostar, e aí fica mais difícil o negócio. E gostar tem a ver com gosto, convivência. Eu tenho que gostar muito. E eu não sei você, mas tem pessoas que eu já experimentei e não gostei. Quem está entendendo? Tem pessoas, ministerialmente falando, a nossa caminhada, desde quando abriu a igreja, várias coisas aconteceram, na minha vida particular também, mas ministerialmente falando, tem pessoas que eu tentei, eu lutei, mas não teve jeito. Por quê? Porque a pessoa insistia em fazer as coisas do jeito dela, ela não estava disposta a mudar. Quem está entendendo, diga amém. Então chegou um momento que eu precisei tomar uma atitude. Chegou um momento que eu precisei tirar a pessoa de perto de mim. Não dava mais para caminhar junto com a pessoa. Porque como pastor, eu tenho que pensar no corpo como um todo. Quem está entendendo? Eu tenho que pensar na igreja, na saúde do corpo todo. E não pense você que é fácil para mim uma decisão dessa. Não é. Quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Só que tem momentos, irmão, que a gente precisa agir pela razão e não por emoção. Algumas vezes, mesmo como pastor, sabe, como homem de Deus, eu preciso agir pela razão e deixar de lado a emoção. Mas quando você precisa, sabe, quando precisa não tem jeito, você tem que agir. Quando é necessário, Deus está falando com alguém aqui, quando é necessário, você precisa agir. E foi assim que eu fiz. E quer saber? Sem ressentimento, pelo menos não da minha parte. Agora, da pessoa eu não posso falar. Mas eu estou contando isso para você por quê? Estou dando esse exemplo para você que eu vivi aqui. Porque eu preciso que você entenda uma coisa com isso aqui. Eu não poderia, por exemplo, aceitar outras pessoas e o meu ministério ser prejudicado por algo que a pessoa não queria mudar. Quem está entendendo? Eu sei quanto foi difícil chegar até aqui. Eu estou falando de mim, mas você traz isso para a sua vida agora. Pega essa revelação aqui, ó. Eu estou falando da minha vida, mas pega esse exemplo aqui e transporta para a sua vida. Eu não poderia permitir mais um clima pesado como estava, sabe? E ruim como estava na época, um clima horroroso, por conta de alguém que não estava disposto a mudar. E alguém que torcia assim claramente para que as coisas dessem errado na obra. Mas apesar de ter ficado muito nervoso, fiquei nervoso. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Fiquei nervoso, fiquei magoado, fiquei muito triste. Pelo tanto que eu tinha tentado, sabe, eu lutei para dar certo. Eu fiquei magoado, mas eu precisei, antes de tomar essa atitude, eu precisei perdoar e limpar o meu coração. Sabe para quê? Para que a obra de Deus não ficasse amarrada, travada na minha vida. Quem está entendendo? Então, se for necessário, eu não sei o que aconteceu aí, eu não convivo com você, mas se for necessário, limpa o teu coração, para que a tua vida não fique amarrada. Porque como cristão eu sou obrigado, irmão, a perdoar. Perdoar é uma obrigação para nós cristãos. Conviver não, mas perdoar sim. Então aqui entra a primeira pergunta de hoje, para mim e para você. Danilo, por que eu devo perdoar? Fala para mim, de onde vem essa obrigação de perdoar do cristão? Sabe de onde vem? A nossa obrigação de perdoar vem da cruz de Cristo. Vou repetir, a obrigação que nós temos de perdoar o próximo quando ele erra com a gente, vem da cruz de Cristo. Quer ver uma coisa? Olhe para a cruz e veja, um homem inocente morrendo pelos seus pecados. Olhe para a cruz e veja, sobre ele o castigo que deveria estar sobre mim e sobre você. Olhe para a cruz e veja, Deus te amando apesar dos seus pecados. Oh Jesus. Olhe para a cruz e veja, Deus te perdoando através da morte do único filho dele. A obrigação de perdoar, igreja, as pessoas, vem da cruz de Cristo. Qualquer cristão de verdade, não meia boca, mas qualquer cristão de verdade, escuta o que eu estou te falando aqui, que entendeu, a pessoa que entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário, ela perdoa. Não tem jeito.
Ela pode se magoar? Vai se magoar, mas ela perdoa. Aquele que não perdoa é porque ele ainda não compreendeu o que aconteceu na cruz do Calvário. Então vamos entrar na mensagem aqui, que eu acho que já deu para você entender o que Deus quer falar. Essa parábola aqui, ela fala do servo sem compaixão. É muito claro, e aqui é muito claro, o servo sem compaixão, ele devia 10.000 talentos. Sabe o que é isso trazendo para os dias de hoje? A dívida dele seria 180 milhões de reais. Pensa nisso. Imagina uma dívida de 180 milhões. Ele não tinha como pagar isso, igreja. E aí ele chama o senhor dele, a quem ele devia, uma dívida impagável. Olha só, Deus falando aí. E ele pediu para que o senhor perdoasse a dívida dele. Tem misericórdia de mim, tudo te pagarei. E a Bíblia diz que o senhor dele, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida dele. Diga glória a Deus. Você consegue se ver nessa história aqui? Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas Ele nos perdoou. E é interessante que Ele não tem compaixão nenhuma, nós vamos ver aqui, mas o Senhor dele é cheio de compaixão. E sabe por que o Senhor dele perdoou a dívida dele? Uma dívida impagável. Por quê? Qual é o objetivo? O que Ele quis ensinar para ele com isso aqui? Ele perdoou a dívida impagável dele, para que ele deixasse de ser sem compaixão. O Senhor dele perdoou a dívida impagável que ele tinha, para que ele também pudesse perdoar as pessoas, quem devia para ele, quando precisasse ser perdoado. A Bíblia diz que ele recebe o perdão do Senhor dele, e logo em seguida, preste atenção nisso, logo em seguida, ele encontra uma pessoa, ele está saindo ali todo feliz, porque ele teve uma dívida de 180 milhões perdoada agora. Uma dívida impagável, mas ao sair dali, ele encontra com uma pessoa que devia para ele, sabe quanto? 100 denários. Trazendo para os dias de hoje, sabe quanto seria essa dívida? 3.000 reais. É de dar risada, não é? E sabe o que ele faz? Ele começa então a pressionar aquela pessoa. Ele aperta aquela pessoa e começa a pressionar: você tem que me pagar o que você me deve. Você precisa me pagar. Paga o que você me deve, você me prejudicou, você está me devendo. Você conhece essa história? Te soa familiar isso aqui? De ficar apontando o erro de alguém quando a pessoa erra? Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, irmão, que você recebeu o amor, aleluia, o amor e o perdão de Deus um dia. Eu estou pregando para pessoas aqui que recebeu a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, mas talvez você agora, você está apontando o erro de alguém, como se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo, como se você nunca tivesse errado com ninguém. Talvez, quem sabe eu não estou falando com alguém aqui, ou lá na internet, porque aqui não tem ninguém assim não, é para você que está aí na internet, ó. Talvez eu estou pregando para alguém que você tem pisado em algumas pessoas, porque a pessoa errou com você, e agora você fica acusando a pessoa como se você nunca tivesse errado. E Deus usa a minha boca para falar hoje: hipócrita, cara de pau. Quem sabe, hein, você não está sem conversar com alguém, um familiar seu, um parente seu. Talvez você está com a cara virada, irmão, de trombinha de elefante aí, pensando: ah, essa pessoa tem que pagar o que fez comigo. Ah, essa pessoa tem que pagar o que fez com a minha família. Ah, aquela fulana tem que pagar o que fez com o meu casamento. Para os meus filhos, tem que pagar. Vai se converter, o Senhor está falando. Vai se converter. Vai buscar ter um encontro com Deus verdadeiramente. Você não tem compaixão das pessoas, não? Será que você se esqueceu, irmão, que há pouco tempo atrás, não muito tempo, mas há pouco tempo atrás, o seu Senhor, aleluia, Ele olhou para você e Ele se encheu de íntima compaixão por você, e Ele perdoou todos os seus pecados, todas as suas dívidas, tudo que você fez lá no passado, talvez até sarro dele você tirava nas rodas de amigo, e ele te perdoou. Esse servo aqui da parábola, igreja, ele foi perdoado, mas ele não quis perdoar. E aqui tem 3 lições claras para nós dessa mensagem aqui. Sabe qual é a primeira?
a nossa dívida com Deus era impagável. Continua sendo, né? Uma dívida impagável. Mas Jesus pagou, diga glória a Deus. Segunda lição: a dívida das outras pessoas com a gente não se compara com aquilo que devemos para Deus. Vou repetir: a dívida das outras pessoas com a gente não se compara com aquilo que a gente deve para Deus. Terceira lição: se nós não perdoarmos as pessoas, não seremos perdoados por Deus. É forte isso, hein? Eu vou te mostrar na Bíblia aqui. Repare que esse homem, ele foi perdoado, mas ele não agiu baseado no perdão que ele recebeu do Senhor dele. Ele agiu totalmente o contrário. Não sei se você prestou atenção na leitura. Todo o benefício que ele recebeu da parte do Senhor dele foi revogado. Cuidado, hein? O Deus que dá é o Deus que tira. Todo benefício que ele recebeu do Senhor dele foi revogado, foi tomado de volta. Porque quando o Senhor ficou sabendo, irmão, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Ele sabe de tudo. E quando ele ficou sabendo, o Senhor na mesma hora manda chamar ele e diz: olha, esqueça tudo aquilo que um dia eu fiz por você. Esqueça tudo que eu fiz por você. Você agora será entregue aos atormentadores. Sabe o que é isso? O texto aqui está falando de demônios. Você agora será entregue aos atormentadores até que você me pague o último centavo que você me deve. O Senhor estava dizendo, sabe o que para ele aqui? Eu estou pegando de volta tudo aquilo que um dia eu te dei. Sabe por quê? Porque se você não sabe valorizar e usar de forma correta, aleluia, aquilo que eu te dei, então você não deve ter isso. Então você não deve desfrutar disso. Aquele servo, deixa eu falar com alguém que está aqui. Aquele servo pagou um alto preço que ele não precisava ter pago, porque ele não correspondeu da mesma forma que ele recebeu. Pagou um alto preço que não precisava ter pago. Escuta o que eu vou te falar aqui. Muitas pessoas estão pagando um alto preço, um preço terrível, e que não precisava estar pagando. Oh Jesus. Muitos estão presos, com as suas vidas amarradas, emocionalmente falando. Sua vida sentimental está amarrada, a sua vida financeira está amarrada, o casamento está rachado, no ministério a pessoa não avança, está tudo travado, amarrado, e não precisava estar amarrado desse jeito. Então entenda o que eu vou te falar aqui essa noite, irmão. Se nós não perdoarmos as pessoas, nós não temos o direito do perdão. A própria oração do Pai Nosso, Pai Nosso diz isso: perdoa-me, Senhor, as minhas dívidas, assim como, olha que forte isso, assim como, da mesma forma, eu perdoo aquele que me deve. Perdoa as minhas ofensas, assim como, da mesma maneira, da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Quem está entendendo? Irmão, não tem jeito. Se nós queremos a misericórdia de Deus, o mínimo que a gente deve fazer é ter misericórdia das pessoas quando elas erram com a gente. E não se engane, viu? Que se você tem uma mágoa no teu coração e você não conseguiu perdoar ainda a pessoa, não se engane, a Bíblia está dizendo que Deus ainda não te perdoou. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, se eu não perdoo, Deus também não me perdoou ainda. Você está me ouvindo pregar essa mensagem aqui agora e talvez você está pensando: ai pastor, mas sabe o que é? Eu estou cansada. Eu estou cansado, sabe? Eu já perdoei muitas vezes. E chega uma hora que fica difícil, Danilo. Chega uma hora que a gente cansa de ser besta, cansa de ser boba. Eu acho que Pedro deve ter pensado a mesma coisa que você então. Eu acho que ele deveria estar muito cansado de perdoar os irmãos dele, sabe? Apesar de andar com Jesus já há um bom tempo, sabe? E ser um discípulo de Jesus, Pedro era muito nervoso, irmão. Ele era um sanguíneo hemorrágico, coitado. E ele era o tipo de pessoa que se irritava com muita facilidade. E ele tinha um temperamento explosivo. Mas Jesus dizia para ele assim: Pedro, toda vez que ele explodia de raiva, e Jesus falava: perdoa o seu irmão, Pedro.
Pedro, perdoa o seu irmão. Aí chega uma hora que ele não aguenta mais, mas toda hora ele manda perdoar. E certa vez, cansado disso, então ele questiona Jesus, dizendo aqui, ó: mestre, mas eu já perdoei muitas vezes. Até quantas vezes errará o meu irmão contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Será que até 7 vezes? Toda hora o Senhor fala perdoa, perdoa, mas quantas vezes? Até 7? Jesus olha para ele, irmão, e fala: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Olha aqui para mim. Tem alguém bom de matemática aí? 7 vezes 7, 49, joga o 0. 490 vezes. E quer saber mais? Por dia, viu? Sabe por que, irmão, nada que está na Bíblia é por acaso. Jesus, a palavra dele não volta vazia. Sabe por que Jesus falou que você tem que perdoar todos os dias, por dia, se for necessário até 490 vezes o seu irmão? Porque é impossível alguém errar com você 490 vezes num dia. Quem dirá num dia? Tem umas bênçãos que chegam até perto, uns 480 e pouco, mas 490 não, porque Jesus falou que é impossível. Sabe por que Jesus disse isso aqui, irmão? É impossível alguém errar com você tanto assim. Deus está dizendo através dessa palavra para mim e para você, ó. Você pode até não trazer para perto, você pode até não conviver, mas você vai ter que perdoar quantas vezes for necessário. Porque você erra, olha que Deus está falando com alguém aqui. Você erra diariamente comigo. Você erra diariamente, eu te perdoo, eu te aceito de volta. Oh, aleluia. Quantos de nós, igreja, quantos de nós que estamos aqui hoje precisamos de 10, 20, 30 oportunidades antes de tomarmos uma posição e nos firmarmos com Deus de verdade aqui na igreja? Quantos de nós precisamos de várias oportunidades? Tem pessoas aqui, ó, que só de eu olhar aqui, ó, o pouquinho que eu estou olhando, meu Deus do céu, eu preciso orar umas 40 vezes para essa pessoa. Você ri, né? Deu trabalho, mas valeu a pena. Hoje está uma bênção. É, Mariana, você ri, né? Tem algo interessante que me chama a atenção aqui, ó. Pode reparar, as pessoas que mais precisam de perdão de Deus, a pessoa que mais precisa ser perdoada, são as que mais resistem perdoar. Elas têm um bloqueio. Entendo o que Deus está falando aqui. Você que não quer perdoar alguém, é com você que Deus está falando. Seja sincero com você mesmo. Você está precisando de muito perdão, não é? Você que tem uma resistência em liberar o perdão para alguém de algo que aconteceu lá atrás no passado, tem muita coisa aí para ser perdoado, né? Tem muita coisa em oculto, escondido, que ninguém sabe. Nem sua família, nem seu marido, nem tua esposa, nem seus pais, porque se soubesse... Quem está entendendo, diga amém. Quem não quer ou não consegue perdoar alguém, são os que mais precisam de perdão, irmão. E se você precisa de perdão, você precisa perdoar também. Todos os dias nós vamos precisar liberar perdão. Aquele que perdoa terá sempre o perdão de Deus disponível na vida dele. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz na oração do Pai Nosso, que na medida que eu libero o perdão de Deus estará liberado sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ninguém vive sem perdão, nós precisamos perdoar a todo momento. Todos os dias, em casa, no trabalho, no trânsito, irmão, nem no trânsito a gente escapa. Nós precisamos liberar perdão a todo momento, no casamento. No casamento então nem se fala. O que você acha que Pedro foi o único dos discípulos que teve coragem de perguntar para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Porque você acha que logo Pedro fez essa pergunta para Jesus? Penso eu, não está na Bíblia. Só pode ser por isso, porque Pedro era o único dos 12 que era casado. Só Pedro era casado, irmão. Mas brincadeiras à parte, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Se tem um lugar que ninguém sobrevive, ninguém consegue ser feliz sem o perdão, é no casamento.
E a chave para um rompimento, irmão, na vida de qualquer pessoa chama-se perdão. Diga isso comigo, perdão. Isso aqui muda a tua vida. Isso aqui muda a vida de qualquer pessoa, sabe? Decidir não perdoar nessa vida é o mesmo que decidir parar de viver. Ninguém vive sem perdão, igreja, porque sem perdão a nossa vida estaciona, a nossa vida trava. Quantas pessoas estão com a sua vida amarradas? A sensação que elas têm é que elas estão numa esteira. Elas caminham, vai para a igreja, oferta, dizima, faz caridade e não vai. Sabe por quê? Está acontecendo, Senhor? Não sabe. É falta de liberar o perdão. Porque a falta de liberar o perdão paralisa o mundo espiritual, tanto de quem não pede, mas de quem também não libera. Também de quem não libera. E talvez eu estou pregando para alguém aqui, que o inimigo está trabalhando na sua mente agora, falando: mas esse pastor não sabe o que aconteceu. Aquela pessoa não merece o meu perdão, não merece o meu amor, não merece nem o meu respeito. Você tem razão, mas ela precisa. E você também precisa. É questão de inteligência. Vai querer ficar amarrado na esteira. Você tem razão, essa pessoa não precisa. Mas ela não merece, mas ela precisa. Assim como nós não merecíamos. Fala para mim, quantos aqui mereciam o amor de Deus, irmão? Quando foi que a gente merecia que Jesus morresse por nós naquela cruz? Mas Ele morreu. Por quê? Porque eu e você merecia? Jamais. Mas porque nós precisávamos. Então não é questão de merecimento, é questão de necessidade. E Deus está usando a minha vida para falar para você hoje: libera esse perdão e avança. Já era para estar voando alto. Escuta o que eu vou te falar aqui, igreja. O ser humano não morre somente quando você vê ele lá dentro do caixão, não. Nós paramos de viver quando nós paramos de perdoar. Quando você decidir parar de perdoar, você parou de viver. Quando eu decido parar de perdoar, a minha vida simplesmente se estaciona, ela trava. A pessoa que não consegue perdoar, dificilmente ela avança na vida. Ela vive oprimida, sabe? E nem ela consegue muitas vezes entender o motivo daquilo. Por quê? Porque quem não perdoa não consegue viver em paz. Quem não perdoa não consegue ser feliz. Leva uma vida pesada. E se você se considera um cristão convertido e não convencido, como a maioria que a gente vê aí fora, saiba que é uma obrigação sua liberar o perdão. A própria oração do Pai Nosso diz assim também, o pão nosso de cada dia. Olha que interessante isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui já tem 2 lições já. Ou seja, eu tenho que orar todos os dias. Hoje para o pão de hoje, amanhã para o pão de amanhã. Porque senão seria assim, o pão nosso de cada dia o Senhor me dá a semana inteira. Agora só na outra semana que eu vou orar. Então olha que interessante, eu vou ligar 2 coisas aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí em seguida ele vem e fala: perdoai as nossas ofensas. Fala a verdade, irmão. Por que você acha que Deus uniu aqui o pão nosso de cada dia, de todo dia, com o perdão das ofensas logo em seguida? Sabe o que eu aprendo aqui, que eu entendo aqui? Porque assim como o pão diário, diariamente nós vamos precisar liberar perdão. Todos os dias nós vamos precisar liberar perdão. E talvez eu estou falando com alguém aqui que você já até perdoou a outra pessoa. O que você não consegue perdoar é você mesmo, pela escolha errada que você fez. Pronto, falei. E é o mais difícil, né? É o auto perdão. Nos perdoar pelas decisões erradas que a gente toma na vida, pelas escolhas erradas que a gente faz muitas vezes. Deus está dando sinal, está usando o pai, está usando a mãe, está usando as pessoas do lado, e a gente finge que não está vendo. Primeiro, porque devemos perdoar? Porque fomos perdoados. Segundo, mas como perdoar? Como, Danilo? Tem pessoas sinceras aqui no nosso meio, sim ou não? Não senti muita firmeza não, mas glória a Deus. Tem pessoa sincera aqui, tem ou não tem? Então presta atenção. Você que quer perdoar, mas não consegue, eu preciso te dar um recado de Deus aqui. Você já até tentou perdoar de várias formas, mas você não fala que não conseguiu. Desculpa, mas biblicamente falando, eu vou te dar uma base aqui.
Não consigo, não entra no vocabulário de Deus. Não consigo, para Deus, significa eu não quero. Porque se você quiser, não, talvez não na tua força, mas na força dele, você vai conseguir. Não consigo, consigo, vamos achar um sinônimo para isso. Consigo é a mesma coisa que posso, sim ou não? Consigo, posso, todas as coisas, naquele que me fortalece. Talvez você não consiga na força do teu braço, na tua capacidade, mas nele. Então não fala para Deus que você não consegue, não. Não consigo significa eu não quero para Deus. Vou falar uma coisa para você, que dá uma chave para você perdoar. Primeira coisa, para você perdoar facilmente, entenda espiritualmente o motivo do conflito. Aleluia. Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Entenda espiritualmente o porquê que essa pessoa está em conflito com você. Entenda isso. Entenda espiritualmente porquê que essa pessoa te prejudicou lá atrás. Provavelmente seja por causa dos planos que Deus tem para realizar na sua vida. Há uma luta espiritual para que Deus não desenvolva a obra que Ele tem que desenvolver na sua vida, irmão. E a pessoa agora talvez esteja sendo usada pelo diabo, pelo inimigo, para tentar impedir. Impedir ele não impede, mas para tentar atrapalhar ou atrasar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Quem está entendendo? Entenda espiritualmente. Para de falar aquela pessoa é isso, entenda espiritualmente o que está acontecendo. Talvez você não está conseguindo olhar para a situação de maneira espiritual. O que está faltando é visão espiritual. Por isso você acaba ficando com raiva da pessoa, quando na verdade você não deveria estar com raiva dela, mas sim do mal que está por trás disso. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12, vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habita nas regiões celestes lá. A nossa luta não é contra carne nem sangue. O que é carne e sangue? Pessoa, gente. Quem está entendendo isso aqui? A sua luta não é contra carne e sangue, mas não é contra as pessoas, mas é contra o que está por trás da pessoa. Quando você entende espiritualmente o que está acontecendo, fica mais fácil perdoar. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você entende espiritualmente o que está acontecendo, tudo se resolve. O laço é quebrado, o laço é cortado e você consegue perdoar. E se você perdoa, você avança. Deus está convidando algumas pessoas aqui, irmão, para um rompimento essa noite, para que você possa avançar, alcançar resultados que você não tem há anos. Você conhece a história de José do Egito? Eu ministrei sobre isso esses dias. Ele foi traído pelos irmãos, jogaram ele dentro de um buraco, de uma cova. Depois ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois foi lançado, acusado injustamente de estupro que ele não cometeu. Foi parar dentro de uma cadeia de forma injusta. Eu estou falando de alguém que estava muito ferido, machucado emocionalmente falando, porque muitas coisas aconteceram. E o pior, eram pessoas que deveriam amar ele. Eram seus próprios irmãos de sangue que tinham feito tudo aquilo. Sabe, irmão, eu quero dizer para você aqui, talvez José jamais, pela força dele, pela capacidade dele, talvez jamais ele conseguisse esquecer tudo aquilo que os irmãos fizeram contra ele. Sabe quando isso aconteceu? Quando José conseguiu entender, depois de tudo pronto, né? Na hora do processo a gente não entende nada, quer matar todo mundo. Mas lá na frente, depois que ele estava sentado como governador do Egito, ele entendeu espiritualmente tudo, o porquê que Deus tinha permitido acontecer tudo aquilo. Quando ele entendeu espiritualmente o que Deus estava fazendo, irmão, e usou até os irmãos dele para fazer o que ele queria fazer. Quando José entendeu espiritualmente o que estava acontecendo, ele perdoou, ele limpou o coração dele. Ele disse aos seus irmãos, ó, pensa aqui, ó, um mundo inteiro sem comida. Estava 7 anos de seca, e eles saem agora de onde eles estavam e vão para o Egito para ver se achava comida. Chega lá, José era governador. Eles não conheceram José, mas José conheceu. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. É assim, né? Mas José conheceu eles e chamou eles numa salinha. Falou, tudo bem? Eu sou José.
o irmão de vocês que vocês venderam como escravo. Não, o senhor é o governador. Pois é, eu sou José. Aí um olhou para o outro, talvez ele tenha pensado, agora não morreu. Vai matar nós aqui. Nós vamos pagar caro agora por aquilo que a gente fez. Mas como ele entendeu espiritual, irmão, olha o que um olhar espiritual é capaz de fazer com uma pessoa. Olha a resposta que José deu para os irmãos dele. Eles estavam desesperados, a culpa estava sobre eles naquele momento. Eles achavam que ele ia morrer. E José fala assim para eles, ó, eu vou até tomar água. Não se sintam culpados, pois não foram vocês que me venderam como escravo e me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus que assim permitiu. Porque o nosso Senhor quis que eu viesse na frente para servir de escape ou de socorro para vocês nesse tempo de seca. Eita, glória a Deus! Mas por quê? Porque ele teve essa capacidade de tirar a culpa do coração dos irmãos deles. Porque ele entendeu espiritualmente o que aconteceu. Ele tirou dos seus irmãos a culpa que eles carregavam. Imagine, irmão, a culpa que aqueles irmãos dele carregavam. Nem dormia de noite. O que a gente foi fazer? E quando José tirou a culpa dos irmãos dele, automaticamente ele estava tirando de dentro do coração dele a mágoa. Oh meu Deus, Deus está querendo limpar o coração de alguém aqui hoje, irmão. Olha o que Deus está falando aqui. Se você tirar a culpa de cima de algumas pessoas que você só tem acusado, mas se você agir dessa forma, se você tirar a culpa do coração dessas pessoas, o Senhor está falando, eu me encarrego de tirar a mágoa do teu coração. Eu me encarrego de limpar o seu coração. E aí então você estará livre para viver um rompimento na sua vida, para avançar, para crescer, para ter resultados que você nunca teve. Tem gente que está aqui, irmão, que você tem mágoa até de Deus. Vou repetir. Apesar que você já sabe que é com você que Deus está falando. Tem gente que está aqui ouvindo essa mensagem. Você tem mágoa até de Deus. Você vive questionando Deus a todo momento. Está sozinho, está dirigindo, está lavando louça, está resmungando e falando, Deus, por que aconteceu isso comigo, Senhor? Se o Senhor me ama, se o Senhor me ama, por que tal pessoa foi embora? Se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu acontecer aquilo? Por que o Senhor permitiu aquela pessoa fazer isso comigo? Deus te responde hoje. Escuta aqui. Você me consultou quando você foi fazer a escolha? Quando você foi tomar essa decisão, você me consultou? Se tem alguém que permitiu tudo isso aí acontecer, foi você mesmo, o Senhor está falando. Fala, Jesus. Escolhas erradas, consequências negativas. Escolhas corretas, resultados positivos. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Cuidado com as suas escolhas hoje, porque as suas escolhas hoje vai definir o seu futuro amanhã. Isso é tão verdade que qualquer problema que você enfrenta na vida pode analisar que ele é fruto de uma escolha ou de uma decisão errada. Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, né? Sabemos tudo, sabemos o que é melhor para nós, mas a Bíblia diz que Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Ele não só sabe, mas Ele tem o melhor para nós. Sim ou não? E se servir como consolo, eu quero entregar uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Se servir como consolo. Às vezes Deus permite algumas coisas ruins acontecer na nossa vida. Mas não é porque Ele quer o nosso mal, mas talvez para evitar grandes tragédias. Para evitar que grandes tragédias aconteçam lá na frente. Quem está entendendo? O que você está achando que foi perda, Deus está falando, você nem sabe, eu já conheço o amanhã. Você está chorando as pitangas à toa. Você está achando que foi perda, o Senhor está falando, isso foi um grande livramento que eu te dei, um sofrimento muito maior lá na frente. Muito maior. Diga glória a Deus. Nem tudo na vida é perda, irmão. Nem tudo na vida é decepção. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, não. Deus quer ver você bem, diga glória a Deus. Outra ferramenta para você perdoar. Eu estou finalizando aqui. Eu vou terminar essa mensagem dentro do máximo 5 minutos. E outra ferramenta poderosa, nós vamos usar ela aqui agora. Sabe qual é? A oração, diga comigo, oração. Você vai orar para essa pessoa hoje. Só um. Só um deu glória.
Você dá glória não. O importante é você fazer. O importante é você. Eu não quero que você se emocione. Eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui. Você vai orar para essa pessoa hoje, irmão. Você vai orar. Ah, não, Danilo, você está de brincadeira comigo, né? Vai orar. Você vai orar para essa pessoa hoje. Mas hoje, eu vou te ajudar a orar da forma correta para essa pessoa. Hoje você vai orar da forma correta. Porque talvez a sua oração até hoje foi, sabe como? Senhor, fura o olho dele, Pai. Quebra as pernas, Jesus. Tomara que você não esteja rindo de você mesmo. Aleja, Jeová, mostra que tu és Deus. Cuidado, irmão. Mas hoje eu quero levar você, pelo poder dessa palavra, uma unção que eu sinto aqui, uma unção de amor de Deus. Sabe, eu quero levar você a fazer uma oração baseada no amor. E quando você fizer isso, o diabo, não sei se essa praga tem boca, mas o diabo vai ficar de boca aberta olhando para você. Não acredito que ela está fazendo isso. Não acredito que ele está fazendo isso hoje. Você precisa fazer isso. Quer saber? Já passou da hora, o Senhor está falando. Já deveria ter feito. Sabe, igreja, se Deus nos julgasse baseado nos nossos erros passados, seria o nosso fim. Todos nós erramos. Mas porque a justiça de Deus é baseada no amor, diga amor. Porque a justiça dele é baseada no amor. Aleluia. O amor que ele tem por nós. Ele nos salvou. Certa vez Jesus disse assim, para finalizar, Mateus capítulo 5, versículo 44, ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Olha essa versão aqui, o próprio Jesus, olha o que ele fala. Isso aqui não é para qualquer um não, irmão. Eu, porém, vos digo, eu quem? Jesus. Amai os vossos inimigos, misericórdia. Mas é ordem, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Vamos entender isso aqui. Fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que eu tenho que fazer isso? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ame aqueles que falem mal de você. Você deve amar os seus inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Sabe o que é isso aqui? Bendizer, dizer bem. Você tem que falar bem daquele que fala mal de você, irmão. É Jesus que falou isso aqui, não sou eu. Ele está falando, bendizei o que vos maldizem. Ou seja, os mais fortes têm a obrigação de entender os mais fracos. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Você não vive falando que você é diferente? Eu sou diferente, eu não sou igual. Então mostra. Então mostra, porque muitas vezes você está agindo igual. Aí ele finaliza dizendo assim, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que você deve orar para essas pessoas. Você deve pedir para Deus tocar e converter o coração delas. É isso que está escrito aqui. Para que eu tenho que fazer isso, Danilo? Para que eles se convertam de verdade e passem a ser filhos do seu Pai que está no céu. Se você teve essa oportunidade, eles têm que ter também, irmão. Você deve orar para essas pessoas pedindo para que Deus faça uma obra na vida delas, assim como está fazendo na sua. E se a pessoa quiser, e se ela der liberdade de Deus agir, pode ter certeza, ela vai ser transformada. Eu quero finalizar te dando uma boa notícia aqui. O maior beneficiado em liberar o perdão essa noite não é a pessoa, é você. O maior beneficiado ao liberar o perdão é quem libera, irmão. E às vezes a gente pensa errado, a gente vive falando assim, não adianta nem me pedir perdão, hein? Porque eu não aceito, eu não perdoo. Não tinha, isso é da minha época. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Fala sério, irmão, você tá velho. E sabe o que é pior? Você acha que você está fazendo mal para a pessoa, você está fazendo mal para você mesmo se você não perdoa. Você quer saber? Alimentar a mágoa é como você dar facadas no seu peito diariamente, esperando que o outro vai sentir a dor. Ele não vai sentir a dor. Você quer saber? Vou deixar você com raiva agora, até de mim. A pessoa não está nem aí para você, meu. Está tocando a vida dela na boa. Talvez nem lembre que você existe. Você está aí
dormindo com a pessoa, está jantando com a pessoa, está tomando banho, está conversando com a pessoa. Se um dia eu encontrar, vai ser assim. Que loucura! É como se você tomar um copinho de veneno todo dia esperando que o outro vai morrer. Não vai morrer, irmão. O perdão é liberdade. Perdoar é fazer com o outro o que Jesus fez por você. Perdoar é você ter uma atitude positiva, sabe? Com você mesmo, não é nem com a pessoa, mas com você mesmo. Só alguém transformado de verdade, sabe? Que tem o amor de Deus de verdade, é capaz de olhar para as suas feridas e orar para aquele que o feriu um dia. Olha, a ferida não está mais lá, mas a cicatriz está. E a pessoa olha e ela fala, poxa vida. E ora abençoando a vida dessa pessoa. Uma chave importantíssima para você avançar na vida. Na área que a pessoa te atacou, abençoa a vida dela. Libera uma bênção de Deus na vida dela. Aquela pessoa acabou com o meu casamento. Ora para que ela seja feliz. Mas de verdade, ora para que ela seja feliz na área sentimental. Não é porque a pessoa plantou uma semente ruim, negativa a teu respeito, que você vai agir igual, irmão. Só alguém transformado de verdade é capaz de olhar para aquele que o feriu um dia, sabe? Que falaram mal e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A fala de Jesus na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Por que você não pode falar? Só muda uma palavra. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão falando. Será que você pode dizer isso para Deus hoje? Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa porque eles não sabem o que fizeram. Perdoa porque eles não sabem o que estão falando. O Senhor viu tudo que eu fiz até hoje, Pai. Tu és a minha testemunha. Fica de pé, por favor. Decida perdoar alguém hoje. Você sente que Deus falou com você hoje? Decida perdoar alguém hoje. E ainda essa semana você vai ver as coisas fluir na tua vida, irmão. De uma forma tão linda, tão linda. Você vai ficar até assustado. Quem é você que decide perdoar? Tem algo aí que você precisa pôr para fora. Talvez seja o auto perdão. Perdoar você mesmo, que você não consegue pelas escolhas erradas. Vai saindo do teu lugar, vem para frente. Eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos orar agora. Eu tenho certeza que Deus vai operar na tua vida. Você não veio aqui à toa hoje. O Espírito Santo de Deus já te esperava aqui hoje. Antes de você chegar aqui, Ele já estava te esperando já. Mantenha os seus olhos fechados agora. Vai pensando na pessoa que te feriu. Nesse momento, tenha vergonha de você mesmo hoje. Chega de hipocrisia. Diante dessa palavra, deixa o teu orgulho de lado hoje. Aliás, o teu orgulho já tirou tantas coisas de você. E Deus está dizendo para você hoje, você quebra esse orgulho hoje, ou Ele vai acabar fazendo você viver sozinho, sozinha, para o resto da sua vida. Vai orando agora a oração que o Pai te ensinou. Fala para Ele, Pai, Pai nosso, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim, vem o teu reino sobre a minha vida agora. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida. O pão nosso de cada dia que o Senhor tem me dado, mas dá junto também, Pai, junto com o pão de cada dia, me dá a capacidade de perdoar quando for preciso. Da mesma forma, vai pedindo para Ele agora perdão pelos seus pecados. Peça para que Ele mude a sua vida, para que Ele perdoe as palavras que saiu da tua boca, os pensamentos que talvez você tenha alimentado e não deveria alimentar, as atitudes que você tomou sem consultar Ele. Pede perdão pelas escolhas erradas que você fez. Diga para Ele, perdão, Senhor, me perdoa, Pai, essa noite por ter olhado para onde eu não deveria ter olhado. Me perdoa por não valorizar tanto a tua palavra e pensar somente nas minhas próprias vontades, nos meus desejos.
Eu vou priorizar mais as suas coisas. Vai fazendo compromisso com Ele hoje. Me perdoa, Senhor, por ter ferido o coração de pessoas que me amaram, que me ajudaram quando eu mais precisei. Me perdoa, Senhor. Diga para Ele: eu renuncio hoje toda palavra ruim que saiu da minha boca contra a vida de outras pessoas, palavras de maldição, palavras maldosas, minhas atitudes negativas. Me perdoa, Senhor. Eu faço um compromisso com o Senhor agora. Vai fazendo essa oração comigo. Eu também perdoo agora todos aqueles que pecaram contra mim. Eu perdoo, Senhor, que pecou contra mim com palavras, com calúnias, com atitudes. Na área que essa pessoa me feriu, eu quero liberar agora uma bênção para ela, Pai. Vai liberando agora, vai. Pede para o Espírito Santo te mostrar aí. Libera uma bênção na área dessa pessoa agora. Na área que ela é infeliz, libera uma bênção para ela agora. Talvez você vai poder orar assim agora. Sim, Senhor, agora eu acho que eu posso dizer: Pai, perdoa os meus erros, os meus pecados, assim como, da mesma forma que eu já perdoei aqueles que erraram comigo, aqueles que me feriram. Não permita que eu caia em tentação, Senhor. Me livra de todo espírito mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Ainda com os olhos fechados, vai. Deixa Deus tocar em você agora, irmão. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Deixa Ele libertar você agora. Olha aí, demônio, você que trabalhava nessa vida, nesse coração, acabou o teu reinado hoje, porque você ouviu agora as palavras que saiu da boca desse homem e dessa mulher. Então pode soltar a vida deles agora, em nome de Jesus. Não é o poder da minha oração, mas é o nome que te venceu na cruz do Calvário, o nome que está acima de todo nome. Você, demônio que paralisou a vida dessa pessoa até hoje, larga, vai saindo dessa vida agora. O Senhor está libertando essa pessoa hoje de todo sentimento contrário, de toda raiva, toda ira, todo ódio, o desejo de vingança. Ele está curando a tua alma hoje, irmão. O Espírito Santo de Deus cura a tua alma agora. Você não é mais escravo de um sentimento. Sinta agora a liberdade de Deus sobre a tua vida. Seu peito está queimando agora aí. As tuas mãos talvez estejam molhadas, suando. E você está achando que é suor mesmo, que é o calor. Não, é o Espírito de Deus que está aí tocando em você. Ele está falando com você agora. Coloque para fora esse sentimento maligno que estava te corroendo por dentro, que estava te matando. Você é livre, seja livre para se expressar agora. Coloca para fora, se necessário for, grite agora. Eu estou te libertando, o Senhor está falando. Eu estou mudando a tua vida hoje. Há um rompimento sendo liberado sobre a tua vida em cada área. Oh Espírito Santo de Deus, que a tua unção desça agora, quebrando e despedaçando todo o jugo que estava sobre essa vida, Pai. Todo peso, toda acusação do inimigo da mente dessa pessoa, dizendo que ela não vai avançar, que ela não iria se realizar numa determinada área. É mentira, Ele é o pai da mentira. A tua palavra diz isso. E é em nome de Jesus que eu coloco você em liberdade agora. Seja livre na tua mente, seja livre na tua vida sentimental, emocional. Seja livre. Seja livre de toda síndrome de ansiedade, síndrome do pânico. Seja livre. Seja livre de toda depressão. Seja livre. Seja livre na tua área sentimental, no casamento. Seja livre. Seja livre na tua vida profissional que estava amarrada. Seja livre. Seja livre na tua área financeira. Pai, em nome de Jesus, nós vamos te adorar agora. Eu creio nessa unção, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Começa a adorar o Senhor agora. Vamos buscar a presença de Deus agora. Enquanto você adora com essa canção, correntes estão sendo quebradas da sua vida. Na cruz tudo que passou, Isso, coloca hoje na cruz. Tudo que ficou para trás. Vida nova, Jesus. Eu Novo olho pra você, eu corro pra você. O seu
derramando essa noite. Oh, aleluia, Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, o seu amor me chama. Obrigado, Jesus. Vou deixar na cruz. Vai dizendo isso para Ele.